Boa tarde a todos. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Gostaria de ler trecho das Escrituras. É o livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos-lo fiz ouvir, e não vos-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Assim diz o Senhor. Jesus falou em João capítulo 4, Deus é Espírito, e o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não foi o homem que formou Deus, mas foi Deus que formou o homem e soprou sobre ele fôlego de vida. Assim como Deus manifestou o seu poder e a sua graça aos homens, assim Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 17, ele diz: Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora, e em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus profetizou a sua morte em João capítulo 3, assim como Moisés no deserto levantou a serpente, assim também o Filho do Homem será levantado por esta geração, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é estátua, Deus não é objeto que o homem fabrica e assim se negocia. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus tirou o seu povo da
terra do Egito e da escravidão dos egípcios, da aflição, da angústia, daqueles sofrimentos, Deus os designou o lugar aonde mana leite e mel. E no monte eles iriam adorar o Senhor, iriam servir ao Senhor. Mas Josué, no capítulo 24, ele propôs servir ao Senhor com sinceridade e em temor, porque desde que o Senhor tirou vocês do Egito, nada lhes tem faltado. Ele, na coluna de fogo, guardou as suas vidas, e numa coluna de fogo e numa nuvem de glória, Deus protegeu aquele povo. Mas o Senhor deixou claro: não terás outros deuses de diante de mim, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com mão forte, com braço estendido, Deus agiu com o seu povo valorosamente. A Bíblia fala que Deus é misericordioso com as suas iniquidades. O profeta Jeremias fala, no livro das Lamentações, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E assim, Deus deixou claro a eles, para que eles não adorassem ao exército dos céus, e nem servissem a obra do homem. Porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Fora de mim não há Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou. Isaías diz: Deus não divide a sua glória com outro, e nem o seu louvor ele dá às imagens de escultura. As outras nações têm milhares de deuses. Eles têm um Deus para cada dia. Mas o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. O Deus que manifestou a sua glória na terra. Porque os céus é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. O Senhor dos exércitos, o seu nome é temido em toda a terra. A Bíblia diz que todos se curvarão diante dele. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus falou em João, no capítulo 17, eu vim manifestar o teu nome aos homens. Porque até então era um grande mistério, porque Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. A Bíblia fala na carta que o apóstolo Paulo escreveu, a expressa imagem do Deus vivo. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, porque ele falou em João 14 a Filipe: há tanto tempo estou convosco, e ainda pede-me que te mostre o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Diz no livro de João, na sua carta que ele escreve: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Quando Deus lá no jardim determinou fazer o homem, ele diz: façamos o homem segundo a imagem e semelhança.
E assim Deus fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E durante anos, assim tem sido. E Deus não mudou. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os homens. E a glória é unicamente exclusiva dele. Ele não divide com ninguém. Nem com artista, nem com jogador, nem com panqueiro, nem com roqueiro. Jesus não divide a sua glória. Nem com estátua alguma. Seja de Buda, seja de Aparecida, seja de Luzia, seja de Conceição. Porque Deus, segundo a sua palavra, fala: maldito é o homem que puser no seu lar uma estátua. Deus se fez conhecido a Moisés através da sua palavra. Deus manifestou na terra aos homens a sua palavra, por onde conhecemos quem é o Senhor. Jesus falou em João capítulo 5 e versículo 39, examinai as escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus capítulo 22, Jesus falou: errais por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus. O homem pode ter milhares de estátuas, ele pode ter santuários, que pagou fortuna. A estátua, ela é enfeitada com ouro e com prata. Mas o que aproveita? Porque Isaías diz, é de nenhum préstimo. Crucifixo não é símbolo de bênção. Ter uma estátua na sua casa não significa que você tem Deus lá. Jesus falou em Mateus capítulo 18, onde tem 2 ou 3 no meu nome reunido, eu estou no meio de vós. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem a Deus. Mas está escrito: como crerão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não forem enviados? Porventura, não ouviram? De certo, Paulo diz em Romanos capítulo 10, que por toda parte, por toda a terra, saíram as vozes deles. Este é o Evangelho genuíno de Cristo, que tem como base representar e apresentar Jesus como o único Deus, verdadeiro, soberano, todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, campeão dos campeões, vencedor dos vencedores, o Rei da glória. Jesus Cristo, que não é estátua, que não está no crucifixo, que não está dentro de um caixão. A Bíblia diz, ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Porque o homem faz uma estátua. O profeta Jeremias fala, no capítulo 10, não tenhais receio dela, porque ela não pode fazer bem, nem fazer mal. A estátua de escultura, ela é como um espantalho lá no bosque, para expulsar animais. Mas ela não pode fazer coisa alguma. A reza Ave Maria constitui-se em dizer: roga por mim agora e na hora da minha morte. O homem compra uma estátua de ouro e de prata, de gesso, de barro e de madeira, e coloca na casa, e achando que Deus está lá. A Bíblia diz no profeta Abacuque, no capítulo 2, que a imagem de escultura, o ensinamento é mentira. Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44, Satanás é o pai da mentira. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre do engano.
Você é livre da mão dos homens. Você é livre da religião medíocre. Você é livre. Livre das mentiras propagadas. Desde a sua infância até a sua velhice. Porque se você veio do berço, é ali que você aprende. Os seus pais te ensinam, mas não ensinou a verdade. Porque a verdade está contida na fiel, na potente, na inerrante, na verdadeira, na santa palavra de Deus. Aonde você conhece Jesus Cristo? Examinando a palavra. Mas se seu tempo estiver ocupado com as coisas pertencentes a esta vida, o engano vai te levar a este senso que você tem Deus no coração. É enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Não deixe o teu coração te guiar. Não dê ouvidos aos falsos profetas. Não dê crédito às mensagens de autoajuda. Porque a mensagem de Cristo é levar o homem ao arrependimento. Converta-se do seu mau caminho, endireita as suas veredas. Porque se você não produzir frutos de arrependimento, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada, porque o machado está junto posto à raiz. Jesus não vai ter misericórdia, porque hoje você está tendo a oportunidade de escutar o evangelho, que essas igrejas evangélicas não mais pregam, porque o interesse é dinheiro. É dízimo, é oferta, é campanha, é óleo ungido, é não sei o que lá, que eles inventam. Superstição, feitiçaria gospel. Jesus falou na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que me servir, segue-me, e meu Pai o honrará. Como é que você segue Jesus? A palavra é bússola, é um manual de vida. Lâmpada para meus pés é tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Não convém que homem algum vos ensine, porque vós já tendes a unção do santo, e a unção que em vós está ensinará a vós todas as coisas. Ensina, porque com lisonjas de palavras, em superfluidade de palavras, palavras de persuasão, de sabedoria de homem, está levando muita gente nesta grande equivocação. Ah, eu já tenho Deus. Ah, eu já sigo Jesus. Desde que eu nasci, Deus está comigo. Por onde eu vou, para onde eu vá, Deus vai comigo. Qual Deus? Porque Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 8. Assim, muitos homens se têm feito deuses e senhores da terra. Qual é o Deus que você segue? É o Deus do futebol? É o Deus do funk? É o Deus do cinema? Qual é o Deus que você segue? Que você anda na presença dele? É o Deus diabo? Porque há muitos deuses, há muitas vozes da terra, e nenhuma delas é sem sentido. Mas o apóstolo João diz: não creais em todo o espírito, mas provai se vem de Deus, porque o Espírito Santo testificará no seu espírito que estas palavras, das quais lhes prego no dia de hoje, é a verdade. Porque Jesus falou que aquele que vos ouve a vós, a mim me ouve, e aquele que ouve a mim, ouve o Pai que me enviou. Mas se não ouvem a vós, também não ouve a mim. E se não ouvem a mim, não ouve o Pai que me enviou. Isaías diz, pelo Espírito de Deus, porque o apóstolo Pedro fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E eles falaram contra a idolatria, eles falaram contra a feitiçaria, eles falaram contra o adultério,
João, o último profeta do Velho Testamento, ele proferiu contra o rei Herodes, seu adúltero. A mulher que você está tendo aí não é tua, é de teu irmão. Cortou a cabeça de João, porque achavam os homens que fazendo assim calariam a voz do profeta. Mas a voz de Deus, ninguém pode calar. Pode inventar bíblias atuais para distorcer a verdade de Deus, mas a Bíblia diz que desde os tempos antigos Deus nunca ficou sem testemunho. O Espírito Santo, como Jesus fala em João 16, veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você é indesculpável, porque se você não quer dar crédito agora, no dia do juízo, você vai saber que aqueles que Deus te enviou tão somente falaram a verdade, sem interesse, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro, nem para ficar famoso. O apóstolo Paulo fala: tenho por mim que a nós, os apóstolos, Deus pôs por último para a condenação. A igreja de Jesus é massacrada por muçulmanos, por católicos. A igreja de Jesus, os cristãos, são mortos a fio de espada, porque professa Jesus como seu Senhor, e não se contamina com política, nem com futebol, nem com esporte, nem com porcaria nenhuma que esta terra oferece, porque aqui tudo é passageiro. O prazer que você sente no pecado é passageiro. Aquilo que o homem valoriza em vida, para Deus não tem valor. O que tem valor nesta terra é a palavra de Deus, e ela você não compra. Pode ser rico, pode ser pobre. A maneira como o homem alcança o perdão de Deus é reconhecendo que Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, morreu na cruz pelos seus pecados. E Jesus não é estátua que você pode comprar em qualquer loja. Jesus falou: aquele que vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Não precisa fazer curso para você conhecer os mistérios de Deus. Basta você se humilhar perante a mão potente e poderosa do Senhor. Porque se você entrar na Universal, lá você vai aprender a se tornar empresário. Lá você vai aprender como ganhar dinheiro, ser sucedido na terra. Mas se você vir a Jesus, você vai aprender o que é seguir Jesus, como é viver na presença de Deus. Porque o Evangelho é luta, é cadeia, é sofrimento. Pois Paulo declara em Atos 14, versículo 22. E nos importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Aparecida não é Deus para salvar o homem do inferno. Em João 3, a Bíblia diz: Deus enviou seu Filho unigênito, único, porque Jesus não é este Jesus que o mundo apresentou. O Jesus que Deus enviou ao mundo não é o Jesus que o cinema prega, que as religiões estão pregando. Deus só quer teu coração. Dá 1000 para Deus, Deus te dá 2000. Faz campanha disso, faz campanha daquilo, e você alcançará a sua vitória. O Jesus da Bíblia pregou duro, uma mensagem simples e objetiva. Ele não mandou ninguém pular a fogueira santa. Ele não mandou ninguém comprar a estátua de Deus, de Pedro, nem de Paulo. Ele mandou o homem examinar a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado é todo aquele que lê a Bíblia, examina a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7 diz: eis que cedo venho, bem-aventurado os que guardam os mandamentos de Deus
E no versículo 14 diz: bem-aventurado os que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Bem-aventurado. Jesus falou para uma mulher que lhe dirige uma pergunta. Bem-aventurada é os seios que te amamentaram. Bem-aventurada é o ventre que te trouxe a vida. Jesus responde: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Em João capítulo 2, a própria Maria diz: fazei tudo o que ele vos mandar. Jesus mandou pregar o evangelho, Jesus mandou examinar a palavra, Jesus mandou a gente santificar a vida e se abster da imundícia da carne. Porque se você viver na inclinação da carne, você perece. Porque a inclinação da carne é morte. Ela é inimizade contra a lei de Deus. Mas a carne te dá promoção, faz você ficar bombado, ficar light, faz você ficar de boa aparência, de boa reputação. Mas Jesus falou: o corpo para nada presta. Do pó veio, ao pó vai voltar. Mas o que você fez em terra, quando estava vivo? Porque o rico aproveitou a vida, do jeito que o dinheiro dá, a condição para viver, do bem e do melhor. Melhor carro, melhor casa, melhor roupa, melhor família. Viajava para onde queria. Porque diz em Eclesiastes: a tudo isso o dinheiro responde. Se para beber, o homem bebe vinho, faz banquete, varrer. A geração de hoje é como a geração do dilúvio. É bebendo, é se prostituindo, é casando, é divorciando. Mas o rico morreu e foi para o inferno. Não tem purgatório. A igreja católica está enganando você. Não existe purgatório. Não tem reencarnação. O espiritismo está enganando você. Leia a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus e você vai saber o que Jesus contou. Em Lucas 16, o rico estava no inferno pedindo água. Uma gota de água. É tarde demais. Não tem segunda chance. A tua oportunidade é agora. Eis aqui o dia da visitação. Eis aí a salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a saber, se com o teu coração creres para a justiça de Deus e com a tua boca confessares, será salvo. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Confessar Jesus não é você se locomover a uma igreja mais perto da sua casa. É você aceitar a pregação do Evangelho, a pregação da fé. E para você ser discípulo de Jesus, você tem que renunciar a si mesmo. Renunciar a tudo. Principalmente os desejos carnais. Como Paulo fala em Efésios: crucificai os vossos membros junto com Cristo. Crucificar os desejos. Porque a carne, ela deseja as coisas da terra. Mas se você andar cumprindo a vontade de Deus, você vai perceber e vai compreender pelo Espírito Santo que você é peregrino, é estrangeiro aqui. A sua morada não é aqui. O teu habitacional não é aqui para sempre. Como os testemunhos de Jeová pregam, o homem vai viver na terra para sempre. Não existe inferno, viva do jeito que você gosta. E assim muitos estão sendo enganados por estes líderes religiosos, esses falsos pastores, falsos profetas. Jesus falou em Mateus 24: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Pois se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Em João capítulo 5, versículo 43, Jesus fala: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitaram. Mas se outro vier no seu próprio nome, esse vós aceitareis. A glória de Deus. Michael Jackson, pop rock, era uma estrela do pop. Era
seguido por multidões. Aonde ele ia, o cerco fechava. Muita gente querendo autógrafo, tirar foto com seu ídolo. E assim foi um influenciador para uma geração. Mas Michael Jackson morreu e pereceu a sua glória. A sua riqueza não passou com ele para a eternidade. Ficaram aí para os familiares brigar pelos bens que ele construiu ao longo de sua vida. Pelé, o deus do futebol, o rei do século. Mas Pelé morreu. Pelé morreu como qualquer morre. Qualquer dia, qualquer hora. Senta aí para você ouvir a palavra, tá bom? Pelé morreu. Não levou consigo a glória que este mundo deu a ele. Não levou fama. Não levou riqueza. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo pode ser o Neymar da vida, pode ser o Messi da vida, pode ser a Anitta fazendo shows, tendo fama, tendo sucesso, glória. Mas se não se converter, perece todas essas coisas. Os homens estão idolatrando homens, dando louvor e enaltecendo o ego dos homens. Ah, eu quero um ídolo. Vai buscar na religião. Ah, eu quero um artista famoso que se enquadre a minha vida de viver, seja semelhante a mim. Aí vão lá, escolhendo, passa música por música, e se o MC cantou aquilo que ele gosta, esse já é o ídolo dele. Se o jogador fez a jogada bonita, um bom jogador, ele bota como seu ídolo. Eu quero ser igual a esse sujeito. Quero ser igual o Neymar. Driblar todo mundo, ganhar dinheiro, chegar no auge. Em Lucas capítulo 4, Satanás oferece para Jesus a glória do mundo, os reinos, os poderes, a fama e as riquezas. Jesus não aceitou a proposta do diabo, porque ele diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Se adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou, usando Isaías, que o artifício, ele se torna semelhante à estátua. A estátua tem boca, mas não fala. Ou você já viu a estátua conversando com você? Ela tem ouvidos, mas não escuta. Você pode gritar, esperrar. Ela tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não toca em nada. A Bíblia diz que do mesmo jeito que o homem coloca ela lá, ela fica. Ela suja a poeira. Ela cria a telha de aranha. Mas precisa de alguém para fazer manutenção nela. Para limpar, pintar, fazer não sei o quê. Aí, mano, converte, você vai levar você pro inferno. Bebida não te salva não, mano. Bebida não te salva não. Se converte a Jesus. Não, pode mas põe aí que eu tô falando. E essa estátua, que muitos veneram, que muitos a têm como um Deus, Isaías diz, são ignorantes os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam um Deus que não pode salvar. Maria não é Deus para salvar ninguém. Buda não é Deus. Estou pregando aqui, estou pregando a palavra, estou pregando a palavra. Senta aí para você ouvir. Maria não é a senhora de ninguém. Ela foi uma simples e humilde serva de Deus. Ela serviu a Deus em sua vida. Ela não é digna de glória, nem de majestade, nem de poder. Jesus falou na sua palavra: creia em Deus, porque Deus, Ele há de manifestar a sua grande autoridade e o seu grande poder nesta terra, mais uma vez, e todos saberão, todos terão que se curvar ante a sua face, porque hoje em dia as pessoas estão brincando com Deus.
estão vivendo de qualquer jeito, promovendo o pecado, promovendo dissensão, promovendo escândalo, e as pessoas sendo enganadas, porque achando que tem religião, chegarão ao céu. Só Jesus é o caminho. A religião não te leva a Deus. Buda não te salva. Dalai Lama não é Deus. Maomé não é profeta. Maria não é intercessora de ninguém. Existe só um intercessor. Só existe um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Aparecida não pode salvar, nem rogar por ninguém. Dia 12 de outubro, o Brasil para em adoração a esta grande mentira, que já se prolonga por mais de 300 anos. A aparição de uma falsa deusa. Quando o apóstolo Paulo entrou na cidade de Éfeso, estava uma grande deusa chamada Diana, sendo cultuada, adorada pelos efesianos. E eles acreditavam que aquela deusa tinha caído de Júpiter. E ali fizeram um santuário, um grande templo para a grande deusa Diana, aquela que o mundo inteiro adorava e toda a Ásia venerava. Mas era mentira. Na verdade, qualquer imagem de escultura é mentira, porque ela não pode ensinar você a verdade. E Demétrio fazia nichos de Diana e vendia. Sabe o que dá para fazer com a imagem? É comércio. É só isso. Vende estátua de Jesus para lá, de Deus para cá, e aí vai. É imagem de todo aperitivo. É estátua para todo gosto. E os nichos é fitinha ungida. O sujeito sai de São Paulo, vai para Aparecida do Norte comprar estátua, porque fica encantado com ela. É bonita, é bem enfeitada. Compra crucifixo de um palmo, igual roqueiro, e coloca no seu pescoço essa arma que matou o Filho de Deus, porque não tem coragem de colocar a que matou o filho dele. Mas a de Deus é como objeto de escárnio. Zomba de Jesus como se Jesus fosse aquela porcaria. Jesus não é crucifixo para tirar o olho gordo de ninguém. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ou você se converte agora, ou depois é tarde demais. Ser católico não te leva para o céu. A Bíblia diz que aquele que não for achado, o nome é escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que o mundo está pregando é socialismo, é libertinagem. Viva do jeito que você acha que é certo. Se você gosta de maconha, vai lá fumar, seus parceiros. É o que você gosta de cachaça? Vai lá na adega comprar. Mas se você quer servir Jesus, negue-se a si mesmo, se converta. E não é só 10% que Deus quer de você. Você tem que repudiar as obras da carne. Você tem que inclinar à vontade de Deus, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus não divide a sua glória. Jesus falou em Lucas 14: aquele que não deixa para trás pai, mãe, filho, esposa, marido, terras, casas, por amor de mim, não é digno de mim. Evangelho não é prosperidade. Evangelho não é você virar empresário. Evangelho não é você fazer sucesso na mídia. Não é você chegar na Globo e lá passar uma imagem que serve a Deus. Evangélico é o que mais tem na terra, mas cristão é raro você encontrar. Porque seguir Jesus não é simplesmente frequentar a igreja, não é fazer parte de um clube social evangélico. É você repudiar a sua vida, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e andar com Jesus. Fugir da corrupção do mundo, fugir dos ídolos, fugir dos pecados da mocidade.
outro Deus não existe. Eu sou o Alfa, disse Jesus. Eu sou o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega, a última letra do alfabeto grego. Não tem antes de Deus, nem depois de Deus. Ele é o início, ele é o fim. E nós só existimos por causa dele. De um só homem, Deus fez todas as gerações dos homens. De Adão, Deus fez todas as gerações. Para que os homens habitassem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de nós. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com seus servos. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A finalidade para tanta estátua é comércio. Se vende estátua, negocia estátua, e assim esta propagação de engano passa geração após geração, até que a palavra evangelizada do evangelho é pregada. O comércio cai, as vendas diminuem e a alma se converte, porque são abertos os olhos do entendimento, e a pessoa sabe, porque é avisada. Agora permanece se não der ouvidos. Nenhuma estátua da face da terra é Deus. O hinduísmo tem milhares de deuses, milhares de estátuas. As mesmas estátuas que a Igreja Católica tem, na Macumba tem. O que difere uma da outra é que os papas afirmam que a da Católica é consagrada. Só que eles não falam é que é consagrada ao mesmo Deus, ao mesmo diabo. É demônios, é entidades malignas. Apostatarão alguns da fé nos últimos tempos, para dar ouvidos a espíritos e enganadores e doutrinas de demônios, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Darão ouvidos a essas mentiras. A Santa Mãe de Deus, nossa mãe. Sabe que Paulo fala? A mãe nossa, sabe quem é? É a Nova Jerusalém, que desce do céu. É mãe de todas. Maria não é mãe. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia humana, não tendo princípio de vida, nem fim de anos. Jesus Cristo, que vem na semelhança de Melquisedeque, rei de Salém, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo dos dízimos, e Melquisedeque abençoou Abraão. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo existe por causa dele. Agora, esta geração de hoje, que está acreditando que esses objetos, essas estátuas, crucifixo, fitinha, mas a palavra diz: em espírito e em verdade se adora ao Pai.
e todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. É homem, mas são confundidos. A pessoa acredita que aquilo ali é Deus, levado ao engano, e ela acredita com tanta força, de todo o entendimento, que aquele ali é o Deus dela, que pode livrar ela. Outro dia eu entrei na casa de um católico e eu li lá a frase: agradeça a Santo Expedito que me concedeu a graça de comprar esta casa. Santo Expedito? Agora o homem deveria estar dando a Deus, porque é Deus que dá todos, a vida e a respiração e todas as coisas. Em João capítulo 3, versículo 27 diz: o homem não recebe nada se do céu não for dado. É a Deus que você deveria agradecer, mas você devota a sua fé, a sua crença e aquilo que você conquista aos pés de uma estátua, a um Deus falso, a homens comedor de farinha. As tradições dos seus pais não são melhores do que os ensinamentos de Jesus, tornados confundidos, porque não acredita. Jesus falou: quem deu crédito à nossa pregação? Esta é a mensagem de Deus. Crê em Jesus Cristo, porque Deus é Espírito. Aparecida não é Deus. Só Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o único mediador. É Ele que intercede. Ele é o advogado. E Ele é juiz de todos. Como fala em Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, seja principado, dominação, de todos. Todo nome que se nomeia no céu e na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus é superior, excelente. Então, não tarde em aceitar Jesus, não tarde em vir a Cristo, porque a qualquer momento Jesus volta. O mundo está sendo enganado, o povo está curtindo festa junina, Jesus está prestes a voltar. O povo está enchendo a cara de cachaça, Jesus prestes a voltar. Ele vai vir buscar um povo santo, um povo remido, um povo que reconheceu Ele durante a sua vida inteira, guardando-se da corrupção do mundo, vivendo em santificação e em paz. Jesus vem vindo aí, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Jesus fala: eis que cedo vem, bem-aventurado é aquele que persevera até o fim, persevera na palavra e na doutrina de Cristo. Não caia na conversa desses lobos que estão aí espalhados em toda a terra, prometendo liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem o tal é vencido, torna-se servo para obedecer. Então venha para Jesus. Ele está às portas e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir o seu coração, Ele entrará, ceará contigo e você com Ele. Esta é a mensagem. Jesus logo vem. Aquele que vem virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz que Deus vai destruir as estátuas de escultura. Ele vai quebrar tudo, porque isso não é Deus. E se eu fosse você, eu recorreria logo a Jesus. Jogava essa porcaria de maldição que está na sua casa fora. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Quem vos disse hoje foi o Espírito Santo.
Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. E assim chegam os tempos do refrigério, pela presença do Senhor.